Paz do Senhor, povo querido, sejam bem-vindos a esse domingo lindo, abençoado que Deus nos dá para viver. Hoje, Santa Ceia nos 2 cultos aqui na Igreja Batista das Amoreiras em Campinas, uma bênção. E eu quero te convidar agora a continuar a leitura da Palavra de Deus. Nesse domingo, vamos ler Gênesis, os capítulos 13 até o 16. São capítulos pequenos, né? E o que nós vamos ver nesses capítulos? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda ao longo do ano. Aqui no canal esse ano será a quinta vez, o 5º ano seguido que nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano. Nós vamos ver aqui no capítulo 13, ali o entreveiro, a desavença entre Abrão e Ló. Deus vai fazer novamente promessas a Abrão. Ló vai ser sequestrado por um povo que conquistou lá a cidade de Sodoma e Gomorra. Abrão vai sair ao socorro dele. Melquisedeque vai abençoar Abraão. Aqui tem a referência da primeira entrega de dízimo na Bíblia. Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. No capítulo 15, nós vamos ver a aliança de Deus com Abrão novamente. No capítulo 16, nós vamos ver o nascimento de Ismael, filho de Agar, que não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E Ismael dá a origem a todo o povo árabe que nós temos hoje lá na região da Palestina, Israel, né, no Oriente Médio. E tá uma leitura preciosa. E eu também, hoje ainda, estou compartilhando o link dessa leitura lá nas minhas listas de transmissão. Mas a partir de algum momento dessa semana eu vou ficar só com a comunidade Vida Abundante. Então, se você ainda não está na comunidade, manda um zap para mim aqui embaixo, tem o meu número, o número aqui do canal, para eu inserir você na comunidade. Porque logo eu vou começar a postar lá estudos que eu estou fazendo do livro de Gênesis. Vou postar também outros materiais lá na nossa comunidade que vão servir de ferramentas para você entender melhor o texto que você está lendo. Amém? Então eu te aguardo lá. Vamos à nossa leitura? Vamos lá então. Gênesis capítulo 13. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não devia ou não deveria haver conflito entre mim e você, e entre meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente
e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. A guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e seus reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriat Taim, e os Oreus no monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Eleazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é preso, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E, de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé,
que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre. Os homens foram comigo, ou os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Uma rolinha e um pombinho. As aves, porém, Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina cresciam sobre os cadáveres e desciam, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dava filhos. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. E ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Então Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor lhe disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele lugar se chama Beer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Bered. O nascimento de Ismael. Versículo 15. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho de Agar, aquele que ela tinha lhe dado. Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael.